Boa noite, amigo e amiga de doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Grupo Espírita Batuíra, diretamente do canal do YouTube. Gostaríamos que vocês se sentissem muito bem-vindos, porque estamos, neste momento, abrindo as portas de nossa casa. Ainda não as portas físicas às quartas-feiras, mas a porta virtual. E vamos assistir juntos, vamos nos sentir unidos em torno desta vida tão inspiradora. Porque no mês de abril, no Grupo Espírita Batuíra, todas as palestras, todas as reuniões que fazem palestras estão homenageando o nosso querido Chico Xavier, porque faz 20 anos que Chico está no mundo espiritual. E são tantos assuntos que temos para falar a respeito desta vida tão inspiradora. E esses assuntos se multiplicam nas várias reuniões do Grupo Espírita Batuíra. E embora eles até haja coincidência em temas em algumas reuniões, com certeza cada orador vai trazer um ângulo do tema desta vida de Chico Xavier. E hoje nós teremos a Maria Luísa Zílio Ferreira, que vai falar sobre a vida de Chico Xavier. Então, realmente, essa vida tão inspiradora. Todas as vezes que usamos biografias aqui no Grupo Espírita Batuíra, eu lembro de uma frase do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que sois cartas vivas do Cristo. E eu acho que quando nós falamos de Francisco Cândido Xavier, não há como negar que ele foi uma carta viva, uma epístola viva, porque a sua vida é uma carta oferecida a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ouvir com muita atenção a Maria Luísa, que tão gentilmente estudou para falar a respeito deste tema. E já iniciamos também agradecendo a presença dos técnicos aqui nesta mesa, sem eles não poderíamos estar fazendo essa transmissão. Hoje no comando, Jorge, e no apoio técnico, também Elias. E como convidada especial dessa noite, nós temos aqui a Marília Macurim, trabalhadora da casa, e eu vou pedir a ela que faça a gentileza da prece de abertura. Em seguida, eu apresento a Malu e passo a palavra a ela. Por favor, Marília. Obrigada, Roseli. Vamos então, neste momento, agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade desta vida e agradecer à equipe do Grupo Espírita Batuíra, os nossos orientadores espirituais, por esta oportunidade de estudarmos a doutrina e analisarmos, observarmos os ícones da doutrina espírita, como foi e é Chico Xavier. Pedimos aos mentores da casa que orientem a Malu, que a apoiem nessa tarefa tão linda e que ela possa, mestre, nos passar da melhor forma tudo o que estudou. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade de ouvir sobre Chico Xavier. E pedimos aos mentores amigos que estejam sempre conosco hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Marília. Vamos então apresentar a Maria Luísa Ferreira Zílio. Ela é formada em psicologia, é coordenadora do setor de fluidoterapia, coordenadora geral do setor de fluidoterapia do Grupo Espírita Batuíra. E a Marília é uma das suas assessoras lá na reunião da segunda-feira, né? Trabalha também nesse setor. Tão querido da casa. Colabora também junto ao doutor Eduardo Barato, no desenvolvimento da mediunidade, na turma da segunda-feira à noite, e também no setor de prática e treinamento da psicografia. É oradora de palestras públicas, também na unidade em Vila Brasilândia e em algumas reuniões, então, da unidade Caiubi.
e também trabalha como orientadora fraterna no Grupo Espírita Batuíra. E ela então vem falar para nós hoje, como havia adiantado, sobre a vida de Chico Xavier. Malu, estamos aqui muito felizes em poder te ouvir. Por favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, quanto trabalho, né, para todos nós, falar de Chico Xavier. Ainda mais sobre a vida de Chico Xavier. É interessante que a Roseli falou que já faz 20 anos que Chico Xavier fez a sua passagem para o mundo dos espíritos. E cada vez que nós entramos em contato com algum fato da vida de Chico Xavier, são novidades, novidades e novidades e novidades, e surpreendentes. Cada pessoa que nós conhecemos que teve um contato direto com Chico Xavier, que partilhou de alguma maneira uma convivência com ele, sempre traz algum fato, e geralmente são fatos surpreendentes. Então, falar da vida de Chico Xavier não é muito fácil, porque selecionar o que falar da vida dele é um verdadeiro desafio. Então, nós pensamos aqui em trazer algumas questões que nós julgamos como essenciais, importantes, para nós sabermos sobre uma figura tão importante, tão expressiva para o movimento espírita. Francisco Cândido Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desencarnou no dia 30 de junho de 2002 em Uberaba, Minas Gerais. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto a vida de Chico Xavier, eu acho que vale a pena nós fazermos um pequeno lembrete. O Brasil é um país privilegiado em matéria de médiuns excelentes, com trabalhos significativos e expressivos, não só no Brasil, mas mundialmente. Não só médiuns surpreendentes, tivemos e temos ainda, mas estudiosos do fenômeno mediúnico. Nós temos estudos profundos e seríssimos sobre a questão da mediunidade à luz da doutrina espírita. Então, eu acho que aí já vale a pena nós sabermos que somos privilegiados em matéria de médiuns e de conhecimento. Agora, inegavelmente, Chico Xavier é um destaque em relação à questão da mediunidade. Não só da mediunidade, mas nós vamos depois falar sobre isso. Não sei por que não está indo. Isso. Nós já sabemos que Chico Xavier foi um dos médiuns mais reconhecidos, não só no Brasil, mas mundialmente. Ele tornou-se um fenômeno. E é engraçado que esse fenômeno que Chico Xavier se tornou não é apenas em relação à mediunidade. Ele teve um destaque significativo em todas as situações em que ele se apresentava e em todos os trabalhos que ele fazia ligados à mediunidade. Então, um fenômeno. Apesar de que Chico Xavier sempre se esquivou dessa questão de elogios, de ser colocado num local de superioridade em relação à mediunidade, ele sempre se preocupou muito com isso, sempre se esquivou de certos títulos em relação à expressividade do seu trabalho. Mas é inegável a produção de Chico Xavier, a caminhada, a trajetória de Chico Xavier entre nós
não só em relação à mediunidade. Então, é inegável, nós não podemos deixar de falar dessas questões, de dar esse destaque ao Chico Xavier. Então, esse fenômeno que ele se tornou não foi apenas pela capacidade mediúnica, porque ele apresentava todos os tipos de mediunidade que nós conhecemos, todos, psicofonia, psicografia, desdobramento, todos os tipos que nós possamos imaginar. Eu lembro até que um colega teve uma convivência muito próxima de Chico Xavier, ele diz o seguinte, que Chico Xavier também tinha mediunidade de materialização. Então, ele contou que Chico Xavier, de repente, colocava a mão dentro do bolso, tirava com uma rosa. Então, essas coisas surpreendentes que nós acabamos tendo conhecimento em relação a essa expressividade de Chico Xavier. Ele era de um magnetismo pessoal intenso, ele atraía multidões, gente, era uma coisa assim, é impressionante o quanto que Chico Xavier atraía de multidões, eram caravanas e caravanas e caravanas que iam até Minas Gerais, e não só de pessoas do Brasil todo, mas pessoas de outras partes do exterior que vinham exclusivamente para ter um contato, para receber uma comunicação, para se aproximar de Chico Xavier. Então, ele tinha um magnetismo. Nós até poderíamos dizer que ele irradiava uma autoridade moral que as pessoas ficavam comovidas, né? Algumas pessoas que tiveram um contato mais próximo dele dizem que sentiam, né? Vamos dizer, nós poderíamos dizer, Chico Xavier irradiando as suas virtudes, as pessoas sentiam essa energia, essa simplicidade, essa bondade, né, que era irradiada de Chico Xavier, pelas suas virtudes, pela sua autoridade moral, espiritualmente falando, né? E a prática mediúnica de Chico Xavier, que é um grande destaque, porque ele utilizava de conhecimento e de ética. Ele estudou muito doutrina espírita para que a sua prática fosse uma prática alinhada aos conhecimentos da doutrina espírita e alinhadas aos ensinos de Jesus. Então, era uma prática com conhecimento, uma prática com ética. Então, isso só para nós dizermos, né, o porquê que ele era assim tão renomado, tão reconhecido. E tem uma outra questão também que nós falamos, né, que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, disse que houve um decreto de desapropriação da vida de Chico Xavier. Opa, que isso? Até parece que foi alguma coisa assim de externa, né? de uma intervenção, mas não foi. Pena que não está... Bom, tudo bem. Isso, uma vida desapropriada. Foi uma escolha de Chico Xavier desapropriar-se da sua própria vida pessoal em favor da família. Ele sempre foi muito dedicado à sua família desde criança, uma família de irmãos numerosos. Ele sempre, desde pequeno. Vida profissional, sempre foi um funcionário exemplar em toda a sua vida profissional. Chico começou a trabalhar muito cedo, né? Tinha pouca idade quando ele começou a trabalhar, mas sempre foi um funcionário exemplar. A conduta dele, né, no trabalho sempre foi de colocar a prioridade do trabalho. Em relação à doutrina espírita e à mediunidade, foi o objetivo de vida de Chico Xavier, principalmente quando ele entrou em contato e aderiu à doutrina espírita. E a prática da caridade. Ele estava disponível sempre para auxiliar.
E quando nós falamos da prática da caridade, não foi só em relação aos atendimentos mediúnicos. Chico Xavier estava sempre envolvido em movimentos que arrecadassem recursos para auxiliar os mais necessitados. E ele também, sempre que ele tinha condições, ele doava das suas próprias coisas em favor daqueles que estavam passando por situações mais difíceis, mais complicadas. Então, a prática da caridade sempre fez parte da vida de Chico. E não só da caridade do ponto de vista material, porque muitas vezes Chico Xavier, né, cansado, né, exausto, ele não deixava de atender ninguém que batesse à sua porta. Mesmo às vezes eles não estando em condições, por problemas de saúde, que ele teve muitos problemas de saúde, mas ele jamais deixava de atender alguém que batesse à sua porta. Então, ele abriu mão de projetos pessoais para colocar o outro como prioridade. E esse outro, a família, o outro, a vida profissional, a doutrina espírita, a mediunidade e a prática da caridade. Então, aí nós já temos a riqueza da vida de Chico Xavier. As primeiras manifestações mediúnicas. Desde muito pequeno, Chico Xavier conversava com os espíritos, convivia com os espíritos, tinha uma vidência, uma clariaudiência muito grande, muito intensa, na verdade. E a primeira manifestação mediúnica, documentada, né? Vale a pena nós falarmos isso, documentada, aconteceu quando Chico Xavier tinha 4 anos de idade. Olha a precocidade. Aliás, Chico Xavier foi precoce em tudo, até mesmo na maturidade dele como pessoa, uma precocidade surpreendente. E como que aconteceu essa mensagem psicofônica aos 4 anos? O Chico tinha voltado da igreja, os pais tinham voltado da igreja, e o pai estava comentando com a mãe sobre um aborto de uma vizinha. E ele estava fazendo um comentário, né, pouco elogioso em relação a isso. E, de repente, Chico Xavier interrompeu a conversa dos pais e disse: o senhor está desinformado sobre o assunto. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Quer dizer, acho que só os médicos entendem bem essa explicação para o aborto que aconteceu com a vizinha. O pai, quando olhou para o Chico Xavier, 4 anos, falando desta forma, né? E a reação que o pai teve foi: esse não é meu filho. Trocaram o Chico Xavier lá na igreja. E, por curiosidade, o Chico Xavier tinha ido com uma camisa na igreja. Quando ele chegou em casa, ele trocou a camisa. Aí o pai olhou e ainda viu ele com a camisa diferente do que ele tinha ido na missa. E falou: trocaram meu filho lá na igreja, não é o Chico Xavier. Então, o pai teve uma reação assombrosa, né, dessa questão, né, dessa fala de Chico Xavier, que é uma fala de um médico, né? Certamente ele recebeu uma comunicação de um especialista na área de medicina. Então, olha só a precocidade. Mas não foi só isso, né? A vidência sempre acompanhou o Chico desde muito cedo, né? Quando a sua mãe desencarnou, quando ele estava com 5 anos de idade, a partir de então ele teve muitas conversas com a mãe, né, que o consolava, que o auxiliava, que o fortalecia, né, para suportar a saudade da mãe, a tristeza. Então, ele convivia assim,
constantemente com os espíritos, conversava com os espíritos. E provavelmente ele nem entendia muito bem tudo aquilo que estava acontecendo. Ele foi entender um pouquinho mais tarde toda essa fenomenologia que acontecia com ele desde criança. E é claro que esses fatos, esses fenômenos, eles provocaram uma série de incompreensão, né, da família e principalmente da igreja que ele frequentava. O Chico Xavier, a família de Chico Xavier, eles eram católicos, fervorosos. O Chico Xavier era, vamos dizer, um católico exemplar, porque ele não faltava à missa, ele era super responsável, ele fazia tudo aquilo que o padre orientava a fazer. Então, ele era muito disciplinado, né, em relação à sua crença religiosa. Então, o que aconteceu? Quando as pessoas viam aqueles fenômenos acontecendo com Chico Xavier, é claro que aí vieram aquelas interpretações, né? Nossa, ele está possuído pelo demônio, ele está ficando louco. Algumas pessoas até cogitaram internar o Chico Xavier quando era pequeno, imaginando que ele estava com desequilíbrios, com distúrbios, né? E é claro que pouco mais para frente, que as pessoas vieram, as pessoas da família dele, né? E ele mesmo veio entender tudo o que estava acontecendo com ele. Então, olha como é que foi uma manifestação mediúnica muito intensa de Chico Xavier, bastante intensa. Como é que foi o contato de Chico Xavier com o espiritismo? Aconteceu em 1927, ele estava com 17 anos, né? Nasceu em 1910, 17 anos. E esse contato se deu através de um transtorno que uma irmã dele começou a apresentar. E o pai de Chico levou a irmã, a filha dele, a irmã do Chico Xavier, para um casal espírita, para eles diagnosticarem o que estava acontecendo e como poderiam ajudá-la. Então, com esse casal espírita, que tinha um bom conhecimento, eles detectaram, diagnosticaram que existia uma obsessão, um processo obsessivo na irmã de Chico. E o Chico Xavier acompanhou todo o processo do tratamento desse processo obsessivo. E nesse processo todo que ele foi acompanhando, que ele começou a entender e ter explicações para as suas vivências, para as suas conversas com os espíritos, para a conversa que ele tinha com a mãe dele, né? E foi então, né, que ele se encontrou, e foi onde ele encontrou, inclusive, as explicações para todos aqueles fenômenos que o acompanhavam desde criança, né? E foi quando ele teve uma adesão ao espiritismo. E olha que ética, né, que integridade de Chico Xavier. Ele foi se despedir do padre. Foi lá, sabe? Olha que coisa mais responsável, mais íntegra, né? A reverência dele, a gratidão dele por tudo que ele recebeu do padre, da igreja, da missa. Então, ele foi lá fazer a sua despedida, e é claro que eles não gostaram, não foi muito bem aceito essa adesão de Chico Xavier ao espiritismo. E ele aí, a partir daí, teve todo o seu trabalho significativo na doutrina espírita. Ele teve a participação na fundação do primeiro centro espírita da cidade. E aí foi muito estudo, foi muita dedicação. É engraçado que algumas pessoas até falam assim, sabe, o Chico Xavier, ele teve pouca instrução na escola, mas ele era de uma cultura, de uma capacidade de assimilar conhecimento surpreendente também. Aliás, tudo o que acontece na vida, o que aconteceu na vida de Chico Xavier é surpreendente. Então, ele tinha uma cultura imensa. Aliás, numa dessas... quando eles estiveram com esse casal espírita, o Chico Xavier recebeu uma mensagem da mãe dele, orientando que ele estudasse o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E aí foi estudo e dedicação. Sempre foi muito estudioso e muito dedicado, e tinha uma compreensão ampla, larga da doutrina espírita. Tinha uma capacidade
assim, surpreendente de entender os processos, né? E aí não foi só os processos mediúnicos, os processos da doutrina espírita, que ele passou a começar a entender os processos da vida, do sofrimento. Tanto é que o Chico Xavier ele sempre traz mensagens que trazem alívio para todos nós, que nos confortam em relação às dificuldades, às nossas dores, as dores do corpo, as dores da alma, o sofrimento. Ele sempre tinha uma palavra de conforto e de entendimento dessas situações difíceis, complexas na vida de todos nós. Então, mais uma parte da vida de Chico Xavier. A manifestação da psicografia. Uma médium, porque a partir daí Chico começou a frequentar alguns centros espíritas, e ele recebeu uma orientação de Emmanuel através de uma médium. Que essa orientação para que Chico Xavier pegasse o lápis, pegasse o papel, que seria um treino, um exercício para a futura produção em psicografia de Chico Xavier. E foi nesse período, né, que ele psicografou Parnaso do Além-Túmulo em 1929, né, mas foi publicado em 1932. Mas no primeiro treino, Chico Xavier já escreveu 17 páginas assim, né, de uma forma veloz. Mas esse foi o quê? O treino. Ele até aí ele não tinha tido contato direto com o espírito Emmanuel, que passou a ser o seu grande orientador, né? O grande orientador na vida de Chico Xavier, não só orientador no trabalho mediúnico, mas um orientador para a vida do Chico Xavier. Porque aquelas situações mais difíceis que ele vivia, ele buscava conforto, né, nas palavras de Emmanuel. E, então, o contato direto com Emmanuel se deu em 1931. Foi quando Chico Xavier viu uma cruz luminosa, um senhor imponente, com uma túnica sacerdotal. Nós já sabemos que o espírito Emmanuel teve muitas vidas, muitas existências anteriores como ligado à Igreja Católica, né? E então foi quando Emmanuel pergunta para Chico Xavier: está mesmo disposto a trabalhar com mediunidade? O Chico Xavier disse que sim. E aí foi quando Emmanuel orientou: será necessário disciplina, disciplina, disciplina. Pois é, mas não era uma grande novidade para o Chico Xavier, porque ele sempre foi disciplinado. Desde criança, ele já tinha uma maturidade, uma disciplina, um respeito com tudo ao seu redor, né, enorme. O contato com André Luiz aconteceu em 1943. E foi o espírito Emmanuel que apresentou o espírito André Luiz para Chico Xavier. E o que foi que aconteceu neste momento? Chico Xavier desdobrado, outra capacidade mediúnica de Chico Xavier, juntamente com Emmanuel e André Luiz, foi visitar o nosso lar. Quer dizer, ele ficou perplexo. Por que esta situação? Porque era necessário que Chico Xavier conhecesse a realidade do nosso lar, porque seria importante depois, quando ele psicografou, né, o livro Nosso Lar. Porque facilitou, ele vendo a realidade do nosso lar desdobrado, facilitou ele traduzir a realidade daquela experiência. Por isso que o Nosso Lar é um livro intenso, um livro forte, intenso, né? E muito realista. Então, esses fenômenos todos acontecendo na vida de Chico Xavier.
É claro que Chico Xavier também é uma coisa interessante. Ele teve contato com inúmeros espíritos de alto escalão, né? Emmanuel, André Luiz, Batuíra, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo e mais uma série de outros espíritos que estiveram sempre muito próximos a Chico Xavier. E engraçado, quando nós olhamos tudo isso, a gente fala assim, nossa Senhora, que privilégio, né? Quantos privilégios de Chico Xavier. Não foram privilégios. Chico Xavier tinha capacidade, ele tinha condição evolutiva para esse trabalho. Por isso que ele se desapropriou da própria vida para a tarefa mediúnica, entre outras. Mas isso não quer dizer que não existia o homem Chico Xavier, que sofria como nós, que tinha tristezas, que se magoava, porque às vezes a gente fala assim, nossa, então ele era um anjo, ele estava acima de tudo. Não, ele tinha os seus desafetos, as suas tristezas, e ele repartia isso com o Emmanuel. Quando a vizinha lá, que gostava muito do Chico Xavier, resolveu abreviar a vida do cachorrinho dele, imaginando que era um sofrimento para o Chico Xavier, né? Abreviou a vida do cachorrinho dele, nossa, foi uma tristeza, uma mágoa que Chico Xavier ficou, né? E aí Emmanuel aconselhou o quê? Dá um presente para a vizinha. O Chico não entendeu nada. Como assim vou dar um presente para a vizinha se ela me entristeceu tanto? Mas é que é para que ele pudesse ver aquela pessoa como alguém que não quis magoá-lo, machucá-lo, simplesmente queria poupá-lo da dor e do sofrimento vendo o animalzinho doente. Outro exemplo, tinha uma pessoa que incomodava, Chico se sentia muito incomodado por essa pessoa, que vivia, né, provocando o Chico Xavier. E um dia ele foi reclamar com o Emmanuel, falou, mas esse ele só me perturba. Aí o Emmanuel falou assim, Chico, veja que bem que essa pessoa está fazendo para você, está te ajudando a desenvolver paciência. Aí o Chico parava, refletia sobre todas essas coisas. Mas uma característica de Chico Xavier é que ele estava sempre refletindo, se autoanalisando, procurando crescer com aquelas situações que ele vivia. Né? Ele era de uma sinceridade, né, em relação aos seus próprios sentimentos. Né? E aí tem tantos fatos, né, que nós encontramos na biografia de Chico Xavier, que alguns são engraçados, outros são tristes, mas isso para nós vermos o Chico Xavier pessoa. Como nós, apesar de toda essa capacidade que ele tinha aquele ladinho, né, que se importava muito com os animaizinhos, que sofria quando os animais sofriam, que sofria quando as pessoas sofriam, né, que tinha aquela sensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Então, eu acho que também é importante nós olharmos para esse lado do Chico Xavier, não apenas dessa expressão impressionante e surpreendente das suas capacidades, mas a pessoa, Chico, que procurava entender a vida, entender a dor, entender o sofrimento, entender a sua própria estadia aqui no nosso mundo de encarnados. E a vida de Chico Xavier não foi facinho, não. Né? Ele sofria muitas pressões, muitas. Né? Sofreu, quando ele aderiu ao espiritismo, ele sofreu muita pressão da família, muita incompreensão. Da igreja também. Né? Quando ele aderiu ao espiritismo, né, o padre, eles se sentiram ameaçados pela saída de Chico Xavier da crença, né, do catolicismo. Uma pressão grande. Havia uma pressão imensa da imprensa, né, porque muitos jornalistas queriam, né, provar que Chico Xavier era uma fraude, que todos aqueles fenômenos eram mistificações.
Nunca conseguiram provar nada, ao contrário, né? Cada vez que eles buscavam encontrar uma fraude, eram mais admiradores que Chico Xavier conquistava, porque eles percebiam a seriedade e a grandiosidade do trabalho e a realidade, o trabalho verdadeiro. Então, cada vez mais que atacavam Chico Xavier, ele acabava conquistando mais uma série de admiradores, né, de pessoas que passaram a respeitá-lo. A população, gente, era uma multidão que buscava auxílio de Chico. Uma multidão. Né? E todos queriam ser atendidos. Todos queriam receber uma mensagem de Chico. Todos queriam receber uma mensagem dos seus parentes, né? Dos seus queridos que haviam partido. Então, era uma pressão grande, porque Chico acabava se sentindo, né, pressionado também, porque não é fácil, né? Já imaginou? Ele se tornou um fenômeno, né, que todo mundo queria. Né? Às vezes, as pessoas não se preocupavam se ele estava com dor, se ele estava sofrendo, se ele estava cansado. Todos queriam estar perto de Chico Xavier e serem atendidos por ele. E tinha os espíritos também, porque Chico Xavier também sofreu um assédio, né, de influenciações espirituais negativas enorme. E ele vivia lá buscando ajuda, orando. Era uma pressão intensa, intensa. Né? E tinha a pressão do próprio Chico Xavier, a sua pressão interna, né? De querer atender a todos, das suas dúvidas, os seus medos. Né? Chico tinha medo, como todos nós temos. Então, ele também tinha essas questões, essas exigências, essas pressões internas, principalmente, né, para ele... O Chico Xavier ele não era só muito assediado. Né? Ele, vamos assim, falando de uma maneira simbólica, né? Ele tinha muitas tentações, né? Porque o que as pessoas ofereciam para Chico Xavier de fortunas, né? De presentes valiosíssimos, e ele nunca aceitou nenhum. Ele sempre se manteve na sua vida simples, sem acumular nenhum benefício do ponto de vista material. Ele era um sucesso em vendas e em popularidade. As obras de Chico Xavier vendiam milhões e milhões de exemplares, não só no Brasil, mas no exterior. Então, ele chamava a atenção, ele surpreendia. Então, as pressões eram enormes. Mas é interessante que cada vez que Chico se apresentava em algum programa, ou ia fazer alguma palestra, ou ele participava de algum evento, ele cada vez mais conquistava admiradores por conta da sua postura, por conta da sua maneira de agir, da sua maneira de ser. Então, mas isso não quer dizer que ele teve que lidar com essas pressões, né, que não eram simples, não eram fáceis. Né? E teve mais uma outra pressão também, que eram as doenças físicas. Né? Chico teve muitos problemas físicos, né, que lhe trouxeram muito sofrimento físico, viu, gente? Bastante, viu? Mas ele foi lidando com tudo isso, procurando entender tudo isso. Por que Chico Xavier foi um verdadeiro fenômeno? A mediunidade de Chico Xavier atraiu cientistas, muitos cientistas. Alguns cientistas russos vieram de Moscou, porque eles queriam estudar Chico Xavier. E eles fizeram uma proposta para Chico Xavier, que ele fosse para Moscou e ficasse 6 meses lá, recebendo uma fortuna incalculável para que os cientistas pudessem estudar a sua mediunidade. Mas essa fortuna não abalou Chico Xavier. Né? Ele não foi. Mas ele despertava, ainda mais nós sabemos que alguns países têm pesquisas profundas, seríssimas, sobre essas capacidades todas aí, capacidades mediúnicas.
fenômenos, né, mediúnicos, eles queriam entender essa capacidade surpreendente de Chico Xavier. Outro fenômeno, a divulgação do espiritismo, né, através dos livros, dos debates. É inegável que Chico Xavier tem uma importância essencial para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no exterior. Inegável. O espiritismo cresceu e ganhou muitos adeptos a partir de Chico Xavier. O atendimento à população era sem trégua. E mais uma coisa, o Chico Xavier, ele tinha assim e ele atendia também nas psicografias os jovens do além. Ele tinha uma atenção muito especial para jovens que desencarnaram muito cedo. E Chico Xavier teve uma produção, inclusive tem o livro Jovens no Além, que são relatos de jovens em relação à sua situação no mundo dos espíritos. E isso teve uma repercussão imensa para os pais, né, que sentiram que perderam os seus filhos muito cedo. Então, uma outra obra que teve uma expressividade muito grande. A repercussão no exterior, não só além da divulgação do espiritismo, não só pela produção mediúnica, mas ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, né? Porque um pacificador, um consolador, o confortador das multidões. Então, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E o fenômeno porque, apesar, né, de uma instrução pequena, ele tinha uma cultura imensa, vasta. Chico Xavier entendia de tudo. E ele precisou ir para os Estados Unidos para participar de um debate, de um evento. E ele, em pouco tempo, aprendeu inglês. Então, você vai, opa, quantas vezes nós ficamos anos e anos e não conseguimos? E Chico Xavier, em menos de um ano, ele já tinha conhecimento suficiente para poder participar dessa palestra, dessa divulgação. Então, isso é só um pouquinho, viu, gente? Porque tem muito mais de Chico Xavier. Isso é só alguns detalhes. E qual é o grande diferencial de Chico Xavier? A ética e o amor ao próximo. Além dele ter sido, ou é, né? Que isso ele não se perde as nossas capacidades, um doutor em simplicidade e humildade. As grandes características de Chico Xavier, a sua conduta simples, humilde, ética. Por isso que em qualquer lugar que Chico fosse, qualquer evento que ele participasse, ele conquistava admiradores. Só conquistava admiradores. Tinha as pressões, aqueles que atacavam, mas os que o admiravam, que passavam a respeitá-lo, eram milhares. O diferencial, a sua reação às pressões. Todas as pressões que ele sofreu, principalmente as ofertas para que Chico Xavier ficasse rico, milionário, né? Dos presentes valiosíssimos que ele recebia. Ele sempre se manteve íntegro e honesto. Nunca aceitou nada do seu trabalho mediúnico. Nunca. O respeito à dor do outro e o respeito com a espiritualidade. Era uma coisa, mas isso até comove, sabe? Quando o Chico Xavier ia fazer o evangelho em outro lugar, ele deixava um bilhetinho para os espíritos, para dizer onde é que ele estava, dizendo, hoje eu não posso estar no meu quarto para fazer o evangelho, mas eu estarei em outro lugar. Olha só o respeito que Chico Xavier tinha com os espíritos.
O cuidado e o respeito com as mensagens. Né? Alguém vai trabalhar a questão das mães de Chico, né? Que foi uma passagem importantíssima, né, na vida de Chico Xavier para as pessoas, quando ele começou a trazer as mensagens dos filhos que haviam desencarnado para as mães. Né? E esse fato também teve uma repercussão imensa, porque foram pessoas que ouviram mensagem, receberam mensagens fidedignas dos seus filhos, dizendo que eles estavam bem, que os pais não chorassem. Isso fez a diferença na vida daquelas pessoas. Mudou o rumo da vida daquelas pessoas. Fez com que aquelas pessoas reencontrassem o objetivo de vida, reencontrassem o sentido da vida. Então, foi uma repercussão imensa, mas ele tinha um cuidado com essas mensagens, um cuidado com essas mães, um cuidado com esses espíritos jovens, né, desencarnados jovens, né? A sensibilidade, ele se importava muito com tudo que estava ao seu redor, os animais, as pessoas, as plantas, o mundo. E tem uma frase interessante de Chico Xavier, quem traz isso também é o biógrafo do Chico Xavier, o Marcel Souto Maior, que ele diz que Chico falou: graças a Deus eu aprendi a viver com o necessário. Isso, veja bem, Chico Xavier não disse: vocês têm que aprender a viver com o necessário. Ele não fez isso. Ele estava dizendo para ele: graças a Deus eu aprendi a viver com o necessário. Deve ser muito bom, né, conseguir viver com o necessário, porque nós nos libertamos de tantas coisas, mas, né, ele não estava dando nenhuma lição de moral para ninguém. E Chico Xavier fez um último pedido para todos os que estavam próximos a ele. Isso quando ele já estava, né, muito doente. E ele disse assim, também foi o Marcel Souto Maior que trouxe esse pedido do Chico Xavier. E ele disse: quando vocês olharem para mim na cama e eu estiver sorrindo em silêncio, virem o rosto, porque eu vou embora. Nossa, é uma coisa linda isso, né? Uma coisa linda. E, então, eu acho que nós só podemos, né? Não queremos glamorizar Chico Xavier, endeusar Chico Xavier, né? Mas nós só queremos expressar a nossa reverência, a nossa gratidão pelo trabalho e pela vida de Chico Xavier. O singelo Chico Xavier. Nós só podemos ser gratos por tudo que ele deixou para todos nós, como lições de vida, como conforto nos momentos em que nós estamos sofrendo. Porque ele entendia de sofrimento, o dele e o do próximo. E ele conseguia trazer da doutrina espírita e dos ensinos de Jesus a essência para que nós conseguíssemos ser confortados, entender as nossas situações difíceis e aliviarmos dos nossos sofrimentos e das nossas dificuldades. Então, a nossa reverência ao querido e singelo Chico Xavier. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Malu, muito interessante a sua apresentação a respeito da vida de Chico Xavier, e que as palavras transformam, o exemplo dele nos arrasta, né, Malu? Não há dúvida. E realmente eu acho que nós podemos definir Chico Xavier como o homem chamado amor. Eu acho que ele foi a personificação do amor e, como disse a Carta Viva do Evangelho, você nos trouxe colocações muito interessantes, viu, Malu? A gente agradece muito, aproveitamos muito o seu estudo.
E vamos aproveitar muito esse mês com tanto conhecimento, com tantos exemplos, com tantas histórias, como você usou a expressão surpreendentes do nosso querido Chico Xavier. Obrigada. Eu que agradeço. Então, já caminhando agora para o final da nossa transmissão, nós vamos pedir para o Elias, que está aqui conosco hoje, fazer a nossa prece de encerramento. Depois eu volto mais um pouquinho para anunciar as 2 próximas palestras. Por favor, Elias. Amado Mestre Jesus, na fantástica parábola do semeador, quando apresentastes a toda a humanidade os vários tipos de terrenos, acentuaste que aquele último, o terreno bom, o terreno fértil, o terreno adubado, o terreno regado, que faz a semente se multiplicar por 30, por 60, por 100, nós não poderíamos deixar de lembrar-nos de que Chico foi, sem dúvida alguma, o exemplo mais tácito, mais claro desse tipo de terreno, em que a palavra de Deus, os ensinos que deixastes no mundo, encontrou abrigo e se multiplicou. Quão mais pobres seríamos todos nós espíritas se num exercício rápido nós abstraíssemos do mundo toda a obra psicografada por Chico. E com esse raciocínio nós podemos ter a dimensão do que significa Francisco Cândido Xavier, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Por isso fica aqui nesse instante os nossos mais profundos agradecimentos a este seu missionário, a este teu filho querido do coração, que trouxe para a humanidade essa contribuição que não tem preço, que não tem como ser avaliada, a não ser amando-o cada vez mais nesta contribuição que ele deixou para toda a humanidade. Por isso, Senhor, nesse instante, que os nossos pensamentos se dirijam a Francisco Cândido Xavier num pleito de gratidão por todo o seu trabalho, por todos nós. Que assim seja. Muito obrigada, Elias. Que assim seja. Então, vamos anunciar as 2 próximas palestras. Costumamos aqui, quando estamos online, anunciar as 2 próximas palestras online, né, do Grupo Espírita Batuíra, mas cabe lembrar aqui que nesse mês em especial, todas as palestras do Grupo Espírita Batuíra estão falando de Chico. Então, se quiserem aproveitar, aquelas que também só se realizam presencialmente, 4ª tarde, 6ª tarde, também estão falando de Chico Xavier, que também são palestras públicas, né? Então, no próximo domingo, dia 10, já estamos presencialmente, mas continuamos com as transmissões online, retornamos no domingo passado e vamos em frente, agora todos os domingos, presencialmente, mas com a transmissão. Então, aqueles que não podem estar conosco lá ainda terão essa alegria, e as palestras ficam gravadas, né, amigos? Muitos ainda me perguntam e não sabem desse detalhe, é incrível que alguns não saibam, então é bom que a gente divulgue. Desde o início que iniciamos pela transmissão online, em julho de 2020, essas palestras estão gravadas e continuam lá à disposição de todos vocês. Basta um clique, né? Só entrar no canal do YouTube do Grupo Espírita Batuíra. Mas no dia 10, ainda desse mês, às 10 horas, nós vamos ter o Gilmar Trivelato
ele vai falar sobre a colônia Nosso Lar, ainda nesse projeto de falarmos de Chico. A Malu até comentou a respeito de como o Chico Xavier conheceu André Luiz, que se transportou em desdobramento, né, para a colônia Nosso Lar, e Gilmar, então, vai falar um pouquinho da colônia Nosso Lar. Na próxima quarta-feira, então, dia 13 de abril, às 20 horas, nós teremos aqui, só online, então, o palestrante Duílio Mandetta, que vai falar sobre lindos casos de Chico Xavier. São inúmeros os livros que falam dos casos de Chico Xavier, e acho que todos os palestrantes acabam contando um caso dele, como hoje, né, a Malu acabou contando, mas colocamos uma palestra em especial para os casos lindos de Chico Xavier. Então, estamos todos convidados, agradecemos por vocês estarem conosco nessa noite, agradecemos por essa mesa virtual tão fraterna, um agradecimento especial a Malu pela sua palestra tão interessante, que nos trouxe tanto conhecimento, e rogamos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus que nos conceda a paz que Ele nos prometeu que não conseguimos encontrar no mundo, que essa paz possa se espalhar em nossas mentes, em nossos corações, em nossos lares. Muito obrigada, amigos.